Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à sua videoaula de número 16, do seu curso de SketchUp. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre cenas, Eu já até havia comentado com vocês algumas coisas aqui sobre as cenas, tá? Mas aí eu vou ressaltar mais algumas explicações para vocês. E a gente vai aí fazer então a conclusão, que ficou faltando a gente fazer o telhado aí da nossa casa na aula passada, tá? Eu fiquei devendo aí para vocês também, antes de fazer a inserção aqui do telhado, eu fiquei devendo de mostrar para vocês a situação quando a gente tem telhados, por exemplo, com mais de 4 águas, tá? Através dessa técnica que eu comentei com vocês ali, da inclinação, da hipotenusa, tudo direitinho, tá bom? Então a gente vai fazer isso agora, tá? Bom, então vamos lá. Quando a gente tem um telhado com mais águas, deixa eu deletar esse aqui. A gente tem, obviamente, pessoal, um perímetro, tá? Por exemplo, se você tem uma laje, vamos supor aqui, tá? Vou colocar medidas aleatórias. Deixa eu ver aqui. Deixar mais próximo da casa, assim, ó. Vamos supor aqui que eu tenha 4 metros, tá? Deixa eu só confirmar aqui. Isso, ó, 4 metros. Vamos supor que para lá, em Y eu tenha 2 metros, para cá 3 metros, para cá 4 metros e a gente finaliza lá, tá? Ó. Leva aqui no vermelho, mostra para o SketchUp o finalzinho aqui para aparecer o tracejadinho. Muito bem, clicamos aqui, tá? Então vamos supor que a gente tem uma laje nesse modelo, consequentemente isso daqui vai ter muito mais águas do que 4, Então é o seguinte, aí obviamente quando eu vou desenvolver um telhado eu preciso do perímetro da laje e aí suponhamos que aqui eu já tenha pego então o perímetro da laje e já fiz aí a face do telhado, tá bom? Vamos inverter aqui a face, muito bem, olha lá, inverti a face. Bom, aqui é o seguinte, pessoal, independente do seu telhado ter 4 águas, ter 6 águas, 8, 12, 24 águas, não importa. A gente vai encontrar, através daquela técnica que eu mostrei com vocês ali da inclinação, a gente já encontra então as linhas de 45, ou seja, o posicionamento daquelas linhas dos espigões que a gente tem, e aí a gente já encontra também as cumieiras, tá? Obviamente, pessoal, que em telhados com mais de 4 águas, algumas cumieiras pode ser que ficam mais baixas, outras cumieiras fiquem um pouquinho mais altas, tá bom? Eu já vou mostrar para vocês essa técnica. Bom, tá aqui na camada telhado, aí eu defini então o perímetro do meu telhado, bonitinho, conforme o que a gente tem da laje. Legal até aí, tranquilo, Bom, aí a gente vai lá então colocar um telhado agora, por exemplo, com a inclinação de 40%. Então, reiterando, você já sabe, faz uma linha aqui, ó, no ponto mediano, uma linha de quanto? 1 metro, não é isso? E a gente sobe então 40 centímetros. Que no caso então, a nossa inclinação aqui terá 40%. Tá? Olha lá o que eu desenhei, tá bom? Nesta posição. Muito bem. Agora, independente, pessoal, do tamanho que eu já comentei com vocês aqui da distância, a hipotenusa aqui, ou a inclinação, vai se manter a mesma, Vai ser sempre a mesma. Quando você está trabalhando com telhados com mais de 4 águas, eu aconselho não fazer isso daqui muito grande, porque senão na hora que você usar o comando siga-me, algumas pontas vão ficar muito distorcidas, tá bom? Então, eu aconselho você fazer assim, ó. Seleciona aí com 2 cliques, tá? Aperta o Shift, desmarca a face, vem no comando siga-me e clica então aqui, ó, no perfil, tá bom? Então, você vai ter lá, ó, a situação bem adiantada já, ó, do telhado lá com mais águas, Esse aqui então tem uma água, 2, 3, 4, 5, 6 águas, olha que bacana, tá? Muito bem. Agora, pessoal, aqui por vias de regra, eu aconselho vocês fazerem o seguinte. Se no telhado de vocês, suponhamos que essas linhas elas se encontrem ou fiquem distorcidas, então você vai demarcar com cores diferentes. Por exemplo, olha só, vou apertar o Ctrl Z. Vamos supor, porque vai acontecer telhados que você tenha cantos menores, tá? Ou então o perímetro maior. Então vamos fazer aqui um perímetro maior, ó. Vou colocar aqui 1,5. Então tenho 2,5, Vou clicar aqui, vou mostrar para o SketchUp essa linha, subo com a linha cor-de-rosa, ou lilás.
Mostro aqui embaixo, ó, subo certinho no azul, clicou, fecha aqui embaixo, tá bom? Então, olha lá. Então, tem uma situação diferente agora. Então, vamos lá. 2 cliques aqui, Shift, desmarco, siga-me, clico aqui. Olha lá o que vai acontecer. Em alguns casos, vai acontecer isso daqui. Para o nosso caso, pessoal, é até interessante que aconteça. Por quê? Porque aqui você tem, ó, uma cumieira mais baixa e aqui você tem uma cumieira um pouquinho mais alta. Deixa eu ver. Ah, aparentemente as duas estão iguais, né? Estão da mesma altura. Aparentemente estão da mesma altura. Eu vou depois fazer um outro modelo aqui para que tenha uma situação de um telhado com uma cumieira mais baixa. Deixa eu já fazer e mostrar para vocês, ó. Deixa eu fazer aqui, ó, uma linha daqui para cá. Tá? Aqui, ó, isso. Então, a gente com certeza aqui vai ter uma cumieira mais baixa, tá? Mesmo procedimento, clico aqui, desmarco, siga-me, clico aqui. Olha lá o que aconteceu. Então, tem uma cumieirinha mais baixa aqui e as outras lá, obviamente, estão na mesma altura. Tá bom? Então, quando você fizer isso, vai acontecer de ficar assim, ó, tudo meio doido, meio distorcido. A regrinha aqui é bem simples, pessoal. Dá para você clicar tudo, inverte já a face. E aí o que você faz? Você vem aqui, ó, em materiais, e em materiais você vai vir aqui, ó, na opção onde você tem o seletor e vai pegar a opção cores, tá bom? Você clica aqui em cores e aí você vai pegar a cor vermelha. O que você vai fazer aqui com a cor vermelha? Você vai demarcar somente onde é o telhado. As demais opções você não vai marcar, tá bom? Então, por exemplo, ó, você vem aqui com o baldinho, aqui faz parte do telhado essa face, aí você clica, ela vai ficar vermelha. Tá bom? Essa faz parte da queda do telhado? Sim, você clica, tá? Essas que estão aqui, ó, deitadas ou viradas na vertical, não precisa pintar, tá bom? Aqui, ó, é parte do telhado, a água ficou vermelha, legal? Essa aqui, ó, faz parte do telhado, essa queda faz, então você coloca vermelha, tá bom? Sigam essa regrinha, ó. Onde tem queda d'água, você pinta de vermelho, pode ser qualquer cor, é apenas para vocês entenderem aí o conceito. Tá? Bom, depois disso você vai fazer o seguinte, você vai dar 3 cliques em todo o telhado, com o botão direito do mouse vocês vão vir aqui nessa opção interseccionar faces com a seleção. O que vai acontecer, pessoal? Tá vendo aqui, ó, que juntou esta face com esta face, mas a gente não tem, ó, a linha, tá? Então esse comando faz justamente isso, onde você tem encontro de faces, ele vai gerar uma linha, tá? Então você clica com 3 cliques, vem aqui, ó, interseccionar faces com a seleção. Aí você clica, ó, o SketchUp vai gerar as linhas, ó, de encontro que você tem, tá? Então, primeiramente agora, as linhas que não estão vermelhas, você vai deletar a face, tá? Ó, você pega a face e deleta. Não deleta, pessoal, a linha ainda, tá? Deleta as faces, tá? Todas que estão assim, ó, para baixo, tá? Eu sei que é um pouquinho complexo de se entender agora, mas já você vai ver que quando ficar tudo limpinho, fica mais fácil de entender, tá bom? Olha lá, então todas que estão para baixo, a gente deleta, tá bom? Agora, a segunda regra, todas que estão passando para cima da cumieira, ó, isso aqui é uma cumieira, não é? Ó? Todas que estão passando além da cumieira, a gente deleta também. Regra, pessoal, deleta sempre a face, não deleta as linhas agora, tá bom? Ó, deleta essa face aqui, ó, deleto. Pego essa outra aqui que passou para cima da cumieira, deleto. Essa aqui, ó, não tá, né? Essa aqui, no caso, ó, ela vem até aqui, ó, tá bom? Essa parte que está passando, ó, para cima da cumieira, eu deleto. Olha lá que legal. Aqui eu tenho uma face, não tenho, ó? Aqui é a minha cumieira, ó, a cumieira aqui em cima, ó, essa linha, né? Então, essa passou da cumieira, eu deleto, tá bom? Essas faces aqui a gente já pode deletar também. Deleto aqui. Ó, aqui eu tenho uma face, não tem uma queda d'água? A continuação dela é essa ponta aqui em cima, não é? Ó, então eu venho e deleto, não preciso. Aqui eu tenho então uma outra queda d'água. A continuação dela está aqui em cima, ó, depois da cumieira. Ó, a cumieira é essa linha. Eu venho e deleto. Olha lá, pessoal, que bacana o que eu tenho. Ó. Eu tenho um telhado literalmente com a inclinação de 45. Conforme a quantidade de linhas que eu tenho do perímetro, ele gerou a quantidade de faces, tá bom? Aí agora eu venho então com uma borracha e vou
literalmente apagar essas linhas aqui, ó. Quando eu apagar as linhas, vocês vão observar que a gente tem então lá o nosso telhadão bonito, ó. Então, por mais complexo que seja o perímetro do seu telhado, usando essa técnica aqui, você vai ver que você consegue desenvolver aí a face dos telhados, tá? Não é o telhado em si ainda, né, pessoal? Isso aqui são apenas aí as faces da representação do telhado, tá bom? Olha aí, pessoal, que bacana. Ó, aqui ficou sobrando uma linha. E olha o que a gente tem, pessoal. Deixa eu limpar embaixo. Tá? Para ficar bacana aqui, né? Então vamos limpar, ó. Tomar um pouquinho de cuidado para não apagar os espigão, né? E olha aí, pessoal, o que a gente tem. Olha que bacana, ó. Tá? Então, por mais complexo que seja o perímetro, você pode desenvolver dessa forma. Aí aqui, de fato, está certinho. A inclinação está certinha. E a altura que você tem das comieiras, ó. Tá bom? Vamos fazer um outro exemplo rapidinho aqui. Deixa eu colocar uma outra cor mais suave, porque eu acredito que aí na tela tá bem forte para vocês, né? Vamos colocar esse amarelo aqui, ó. Tá bom? Então, vou fazer uma outra situação. Vou fazer aqui um telhado totalmente aleatório. Não sei nem qual a medida que eu vou utilizar, ó. Tá bom? Uma outra situação totalmente diferente daquela lá, né? Deixa eu aproximar aqui para trazer certinho. Isso, ó. Então, tenho lá essa situação. Vou inverter a face. E vamos supor que esse telhado tem uma inclinação de 30. Então, mesma situação. Venho aqui, faço a linha 1 metro. Coloco a linha no azul, 30 centímetros. Então, tá lá, tá bom? Aí eu posso, então, alongar um pouquinho isso daqui. Vamos colocar com mais 1,5 m. E a gente continua a hipotenusa aqui, ó. Ela tem que vir lilás. Mostro aqui para o SketchUp. Deixa eu vir com ela certinha, né? Para mostrar para vocês, ó. Isso, ela tá mais para cá, ó. Deixa eu acertar. Opa. Isso aqui, ó. Tá? Tem que tomar cuidado para ficar certinha a inclinação, tá? Bom, olha lá, é bem gritante, né? Na hora que a gente utilizar aqui o Sigami, vai ficar uma loucura isso daqui, ó. Então vamos lá, seleciono aqui 2 cliques, Shift, desmarco a face, comando Sigami, clico no perfil. Olha lá, pessoal, ficou uma bagunça que não dá para entender nada, né? Regrinha, então pega aí o comando de materiais, clica aqui, você vai clicando onde tem quedas d'água, ó, para ficar laranjinha, ó, tá bom? Olha lá, se você quiser pode até fazer primeiro a intersecção primeiro, ó. Vamos clicar em tudo, botão direito, né? Vamos inverter as faces, depois botão direito, interseccionar faces com a seleção, tá? Aí sim, você pega então o material, onde você vê que tem queda d'água, ó, para baixo, você vai pintando de laranja. Olha lá, aqui tem, aqui tem. Aqui tem uma, aqui tem, né? Aqui tem uma comieira. Aqui, aqui e aqui, né? Isso, ó. Então, todas que estão nas quedas d'água já estão coloridas. Aí, a gente vai fazer a regrinha. Apaga as que estão na vertical, a face, ou as que estão em pé, né? Ó, vê se tem mais aqui, ó. Tem aqui. Tem um pedacinho aqui. A gente deleta. E depois, a segunda regra é apagar as faces que estão passando para cima da comieira. Então, a gente apaga essa face, passou da comieira. Passou da comieira. Essa aqui também passou, deletamos. Tem um pedacinho solto aqui. Ó, essa aqui está passando para cima da comieira, a gente deleta. Passou, passou. Tá bom? Olha lá, então é um telhado já totalmente diferente. Deixa eu já limpar aqui. Bom, aí depois, feito isso, simplesmente a gente vem com a borracha e vai limpando as linhas com um pouquinho de cautela para não apagar as linhas do telhado em si, né, que a gente já constituiu. Olha só, então como eu comentei, pessoal, por mais complexo que seja o perímetro que você tenha, com essa técnica aqui você consegue desenvolver então aí as faces, né, de vários tipos ou formatos, né, vamos dizer assim, de telhados. Opa, cliquei sem querer aqui, deixa eu deletar.
E o mais interessante é que você já tem aí, então, a inclinação e você tem também as alturas, né, das respectivas, olha lá, das respectivas cumieiras, ó. Tá bom? Essa aqui ficou um pouquinho mais baixa, a outra ficou um pouquinho mais alta, tá? Então, dessa forma que você constitui telhados aí com mais águas, tá? O nosso caso aqui do nosso telhado, ele é bem simples, né? Deixa eu selecionar aqui com cuidado. É um telhado aí de 4 águas. Então, no nosso caso aqui do projeto, pessoal, vamos voltar aqui, ó, para camadas. Tá na camada telhado. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar uma outra camada. Vamos colocar assim, chamado de base do telhado. Vou deixar como corrente. Essa base do telhado, pessoal, eu vou fazer aqui um retângulo. Tá? Pegando aí a face da laje. Tá? Vai gerar uma face. Depois eu vou vir aqui com o comando F, vou afastar aqui, ó, para que a gente tenha então de fato uma calha, né, feita com a própria platibanda. Pode ser aqui, pessoal, com 25 centímetros, tá bom? Depois na face de dentro, o F a gente vai usar aqui, por exemplo, 10 centímetros, tá? Então essa face de dentro a gente vai deletar e essa face aqui, ó, da calha a gente vai deletar, tá bom? Aqui tem linhas perdidas, ó, você pode apagar. Que é a linha que a gente fez a volta, né? Aqui, ó. Tá bom? Agora, essa face interna aqui, ó, da paredinha, a gente vai selecionar, criar um grupo, tá? E para que o telhado, obviamente, não fique flutuando, a gente vai fazer, então, uma muretinha aqui, ó. Essa muretinha aqui, pessoal, ela vai variar de tamanho, depois a gente ajusta para encaixar no telhado, tá? Pode deixar ela baixinha assim, com 5 centímetros, tá bom? Apenas para a gente visualizar. Muito bem, agora nós vamos pegar esse grupo aqui, vamos fazer o telhado, pessoal, já usando essa base. Então, vamos sair fora do grupo, venho com o comando retângulo, posso fazer aqui, usando como base aqui, gerou a face aqui em cima, tá bom? Vamos usar aqui o comando F, só que agora a gente vai colocar para fora, né? Ó, a gente vai clicar aqui e vamos colocar quase que encostando aqui, ó, na platibanda. Não precisa encostar muito, ó. No meu caso aqui tá dando 20 centímetros, ó, 20 cm, tá? Olha lá. Então a gente tem aqui, ó, essa face de dentro, a gente dá 2 cliques aqui, ó. Aperta o Shift, desmarca a face e deleta as linhas, para que eu tenha só o quadrado de fora, tá? Ó, só esse quadradão de fora. Muito bem. Bom, eu poderia fazer as linhas de 45, como eu comentei com vocês, ou se a gente quiser, então a gente pode já fazer uma linha aqui, ó, de 1 metro, e vamos colocar uma queda d'água de 40, tá? Então vamos colocar aqui 40 centímetros, e a gente coloca aqui, tá bom? Opa, fiz ao contrário, tem que tomar um pouquinho de cuidado que é para cima, né, ó? Isso aqui, ó, 40 centímetros, isso. Olha lá, então essa é a situação que a gente tem, ó. A gente criou a face e desenhou então o perfil aqui em cima, tá bom? Vamos fazer bem maior? Então vamos lá, como você já sabe, eu vou colocar bem para cá, comando linha, clico aqui, mostra por SketchUp, continuo com a linha para cá, desço aqui um pouquinho, para a gente ter de fato então o nosso triângulo, né, ó. Olha lá, tá bom? Essa face aqui, ó, eu venho, inverto a face, olha lá o que a gente tem, tá? Então, mesma coisa, seleciono aqui, ó, a face com 2 cliques, Shift, desmarco a face só para ficar com o perímetro, como eu comentei, comando siga-me, clico aqui, ó. Então, ele vai gerar para nós um telhadão lá já, ó, com as faces, né, tudo bonitão, e obviamente que a linha já vai estar no ângulo de 45. Selecionamos tudo, com 3 cliques, botão direito, interseccionar faces com a seleção, materiais, tudo que é queda d'água a gente já pinta de laranja para cá. Segunda regra, tudo que está na vertical aqui a gente deleta, ó. Esse aqui ficou pequenininho, né? Ficou fácil, ó. Olha aqui rapidinho. E a gente tem uma cumieira bem pequenininha lá, ó. Porque a nossa casa é praticamente quadrada, né? Então, de fato, fica uma cumieira pequena lá na ponta. Olha aí que legal, pessoal. Agora é o seguinte, vamos pegar esse objeto aqui, ó. Vamos transformar ele em um grupo. Criar um grupo e vamos mover ele para cá, pessoal. Não se esqueçam dessa medida, tá? Ó, vou colocar aqui 10 metros, tá? Aqui ficaram pequenas linhas sobrando, a gente limpa, tá? Muito bem. Bom, aqui no telhado, pessoal, a gente vai pegar ele, como a gente fez ele em grupo, desassociar
E vamos deixar ele um pouquinho mais sólido, né? Ou maciço, para a gente fazer esse acabamentinho aqui, ó, para não ter a sensação que a telha trata-se apenas de uma face, né? Então a gente pega aqui, ó, faz um retângulo aqui embaixo, ele vai fechar para nós. A gente pode pegar essa face, ó, empurrar, puxar. Colocamos para baixo, por exemplo, 4 centímetros. Olha lá, então a gente tem a sensação que a gente tem um elemento realmente maciço, tá? Deixa eu deletar essa face de dentro. E trabalhando dessa forma, pessoal, consequentemente, os seus projetos ficarão, sem dúvida nenhuma, muito mais leves de se trabalhar. Olha aí, que legal, tá? Selecionamos tudo de novo, criamos um grupo, vamos mover, clicamos num ponto qualquer, voltamos para cá, 10 unidades. Então, ele está no posicionamento certinho. Vamos colocar um pouquinho aqui, ó, em raio-x e vamos clicar lá naquela muretinha que a gente havia feito, né, ó. Vamos ver se a gente consegue clicar lá dentro. Talvez a gente vai ter que entrar aqui, ó, dentro do telhado, assim, ó. Isso, clicar aqui nela, ó. Tá? Empurrar, puxar e subir ela um pouquinho aqui, ó, para encostar literalmente no telhado, tá? Tome um pouquinho de cuidado para não encostar muito, que senão ela fica aparecendo lá na face, tá? Então aqui no caso tá dando aproximadamente 7 centímetros, ó. Vamos ver? Isso. Então, vou desligar o raio-x, ó, para que vocês vejam, ó, ela não encosta literalmente no telhado, tá? Porque se você afastar muito, ó, em alguns casos, ó, tá vendo? Ela aparece, ó. Tá? Olha aí, pessoal, que legal o nosso telhado. Bom, para finalizar, então, o nosso telhadinho aqui, pessoal, da nossa casa, vamos colocar um material específico. Então, vocês vão vir aqui, ó, em materiais, clica aqui no seletor. E nós temos aqui, pessoal, quer ver, ó, telhado, tá vendo? Ó, você clica aqui em telhado. E o próprio SketchUp já nos oferece essas pequenas texturas aqui. Nas aulas avançadas, pessoal, e intermediária do curso, a gente vai ver relacionado a texturas e materiais, vamos voltar nesse assunto. E a gente vai editar a textura, a gente vai criar texturas, a gente vai aplicar materiais diferentes. Então tem muita coisa para explicar para vocês referente a materiais, tá? Mas de imediato a gente tem aqui, ó, alguns formatos, né? Vamos colocar esse aqui, ó, que é o telhado ondulado. A gente clica. E a gente vem aqui, ó, como está em grupo, pessoal, ao clicar, ele já vai inserir tudo. Nesse caso, ele não inseriu, porque a gente precisa entrar no grupo, tá? Ó, em alguns casos, ó, talvez o grupo aqui, ó, o material telha não aceitou aqui nesse telhado, tá? Porque é o seguinte, o SketchUp, ele meio que entende qual a queda que você tem da telha, tá? Então, nesses casos, ó, do telhado, entra em face por face, e aí você vem aplicando o material, ó. Tá vendo? Aí ele já entende que a face tem que ficar para baixo, ou seja, a imagem tem que ficar para baixo. Olha aí, pessoal, que bacana, ó. Clica aqui fora, tá lá então constituído, ó, bonitão lá o nosso telhado, né? Olha aí, que legal, tá bom? Como eu comentei, obviamente que é um telhado mais simplificado, nas aulas intermediárias e avançadas, a gente vai voltar nesses estudos, a gente vai constituir aqui os espigões, fazer a cumieira, vai ter explicações sobre calhas também, e tem muito mais, tá? Bom, o nosso assunto principal de hoje, pessoal, é sobre cenas, não é? Só que eu já comentei com vocês falando sobre cenas nas aulas passadas. Se eu clicar aqui em perspectiva, pessoal, eu mantive o telhado que eu fiz, por quê? Porque eu criei a base do telhado e o telhado dentro já da minha cena respectiva, tá bom? Então, ó, esse objeto aqui está como base do telhado, eu tenho que alterar o grupo para telhado, entro dentro do grupo e todos os elementos que estão aqui dentro eu coloco então na camada telhado, tá? Bom, eu venho aqui então, ó, atualizar, legal? Então, toda vez que eu clicar aqui, ó, nessa cena, já vai estar tudo ajustadinho, tá bom? Agora é interessante que vocês entendam, pessoal, que se vocês virem aqui, ó, em cenas, observem aqui embaixo, ó, que as cenas, ela tem aqui, ó, propriedades a salvar, que ela tem a possibilidade de salvar, ó, localização de câmera, geometria oculta, tudo isso daqui você vai ver um pouquinho mais para frente. Camadas que estão visíveis, plano de seção ativos, estilo de névoa, configuração de sombra e localização dos eixos, tá? Ou seja, se estão todos ticados, quando você salva ou atualiza a sua respectiva cena, elas vão ser atualizadas. Na próxima aula, pessoal, nós vamos falar sobre estilos. E aí nós vamos vir aqui, ó, em estilo, e o estilo já é diferente também, tá? Você pode salvar cenas que tenham estilos respectivos, ou seja, quando você altera um determinado estilo, muda
completamente a configuração, a visualização do seu projeto, isso também fica salvo dentro da cena. E aí eu vou explicar em maiores detalhes para vocês, tá? As cenas, pessoal, elas são interessantes, como você pode observar, para você criar isso daqui, ó. Então você tem, por exemplo, ó lá, a fachada, ó, do seu projeto, tá? Você pode ajustar, mesmo depois de constituído, e vir com o botão direito atualizar, ok? Foi atualizado. Elevação direita, ó, tá bom? Vamos afastar só um pouquinho assim, ó. Botão direito, atualizar. Fundos. A gente pode afastar um pouquinho também, ó. Então a gente já tem todas as posições do nosso projeto, né, ó? Atualizar. Elevação esquerda. Vamos ajustar aqui um pouquinho. E depois a gente tem, então, os cortes, né, ó. A gente fez um corte chamado corte BB. Inclusive agora dá para ver o telhado, ó, literalmente cortado, ó. Ó, a muretinha que a gente fez e o telhado cortado. A porta, ó, que a gente inseriu, ó, as portas e as paredes. O vitrô do banheiro, olha lá que legal, tá? Tudo bem cortadinho, né? E as respectivas alturas dos níveis dos pisos. Botão direito, atualizar. Corte A, mesma situação, só que agora é o outra posição, né? Ou a outra posição. E inclusive a gente vê então que ele não pegou todo o telhado, ó. Ele pegou uma parte, ó, e dentro lá, ó, dá para ver o telhado lá dentro, ó, olha lá. Tá vendo? A parte interna do telhado. Então vamos atualizar aqui. Acho que essa posição tá legal. Atualizamos. Tudo bem? Então tá aí as nossas cenas criadas. Agora uma coisa bem legal também com as cenas, pessoal, que dá pra gente fazer, vou voltar aqui para a perspectiva, é, por exemplo, assim, suponhamos que você queira, vamos dizer assim, mobiliar a sala, ou seja, colocar lá toda a decoração, sofá, televisão, estante dentro da sala. Aí você vai pensar assim, poxa vida, como é que eu vou fazer, professor? Bom, você pode fazer assim, ó, como já está tudo em grupo, você pode vir clicando nos grupos e ocultando. Tá? Então você vai ter lá uma possibilidade de vir aqui e inserir também, né? Ou se você quiser, vou apertar o Ctrl Z, você pode fazer assim, ó. Você entra aqui, ó, dentro do ambiente, ó, literalmente, chega perto da parede, gira com o orbitar para entrar, certo? Então nós estamos dentro da sala. Só que nós estamos vendo o canto, mas eu quero ver o outro lado. Então você vai usar este comando aqui, ó, tá vendo aqui, ó, na barra de ferramentas grandes? Esse comando aqui, ó, que é o posicionar câmera. É o seguinte, pessoal, tem que tomar um pouquinho de cuidado e sigam essa regrinha. Primeira coisa, vocês vão clicar no comando e aí vocês vão posicionar como se vocês estivessem instalando uma câmera, literalmente. Aí vocês vão clicar com o botão esquerdo do mouse, mas vocês vão segurar o botão, tá? Ó, vocês vão segurar e aí vocês vão direcionar para que lado que a câmera está filmando. A câmera já está aqui, ó, foi colocada aqui, mas eu vou direcionar para cá. Só que se eu direcionar para cá, eu estou direcionando para o chão ou para essa parede, né? Então, olha só. Com o botão esquerdo do mouse segurado, com o outro dedo você vai apertar o scroll do mouse e vai orbitar. Olha lá, ó, você vai orbitar para você ver para que lado você está girando, ó. Tá bom? E você pode inclusive afastar um pouquinho o zoom também. Olha lá, tá? E aí eu vou dizer que a minha câmera, então, ela vai focalizar, eu estou afastando o zoom, segurando o botão e afastando o zoom, tudo para a gente sair da casa, ó. Ó, a minha câmera, ela está sendo colocada lá naquele canto, não tá? Ó, só que eu vou direcionar ela para cá, ó, no canto oposto. E aí eu solto o botão. Olha o que acontece, pessoal. O SketchUp, ele colocou uma câmera, literalmente, e agora você tem um olhinho aí no seu cursor. Então agora, ó, com o botão esquerdo do mouse, você clica e segura. E aí você consegue focalizar, ó, todo este ambiente. Olha aí que legal, ó. Então, assim, dessa forma também você consegue ver e criar uma cena interna, por exemplo. Ó. Então, depois que você decorar, por exemplo, aqui toda a sala, obviamente, né? Depois que ela está decorada, você pode criar uma cena aqui, tá bom? Então, ó, vamos fazer um teste novamente. Vamos colocar uma câmera nesse canto, trazendo para cá. Então, a gente clica nesse canto, segura e traz para cá. Ó. Aqui está mais fácil porque eu já estou conseguindo ver esse lado, né? Ó. Então, eu clico lá em cima e solto aqui embaixo. Olha lá, agora estou no canto oposto, ó. Estou vendo então lá a janela da sala, ó, a porta da sala. Que bacana, ó. Olha aí que legal. Então, uma forma da gente também decorar um respectivo ambiente. Posicionou a câmera, pessoal, aperta aí a barra de espaço, vem aqui, ó, em cenas e cria uma cena. Aí você pode pôr o nome dela, por exemplo, sala
Vamos colocar aqui essa sala interna. Ou câmera interna da sala, né? Vamos colocar assim, interna. Tá bom? Apertou o Enter, então toda vez que você quiser ver dentro da sala, estará nessa posição, tá? Se porventura você não gostar ou quiser mudar de posição, aí você clica aqui no olhinho, ajusta do jeito que você quer, ó, e depois você vem e atualiza, ó, a cena, ó. Tá bom? Ou seja, quando você estiver lá fora, você tem essa posição, ó. Deixa eu apertar aqui. Ah, eu quero ver a sala lá interna. Então você vem aqui, ó, clica na sala, vai aparecer literalmente lá dentro. Olha aí que legal, tá bom? Você pode criar várias cenas desta forma, utilizando então aqui, ó, o comando posição de câmera e depois utilizando o girar, tá? O girar também é interessante, pessoal, para você trabalhar em locais bem confinados ou locais bem apertadinhos, né? Por exemplo, ó, você tem aí o orbitar, né? E você tem o zoom. Só que em alguns casos, por exemplo, se eu estiver lá dentro da sala, ó, vamos pôr aqui na cozinha, ó. Eu estiver aqui dentro da cozinha, deixa eu clicar aqui, ó. E eu quero fazer um acabamento. Então eu tenho o orbitar e tenho o zoom, né? Só que, por exemplo, eu estou aqui na cozinha, pessoal, estou dentro da cozinha, literalmente, mas eu quero ver a janela da cozinha. Como é que eu faço? Eu posso fazer assim, ó. Eu venho girando, usando o pan, girando e apertando o pan. Só que vai chegar um momento que eu vou acabar entrando dentro das paredes, né? Então, nesses casos, na hora que você estiver parado aqui, ó, em um determinado local, é como se você estivesse com uma câmera flutuando no meio da cozinha. Aí você clica no olho. O olhinho, pessoal, faz com que você gire em 360 sem mexer a posição do observador. Olha lá. Aí eu consigo ver, então, ó, para lá, consigo ver o teto, consigo ver o chão, o outro lado, ó. Tá bom? Então, na hora que você sentir dificuldade, você estiver em um local muito pequenininho ou apertado, usa aqui, ó, a posição de girar e aí fica mais fácil para você fazer algum acabamento interno, tá bom? Deixa eu clicar lá fora. Pessoal, então essa foi a aula de hoje, né? Eu comentei com vocês aí para a gente desenvolver o nosso telhado e fiz aí alguns comentários sobre as cenas. Na próxima aula, pessoal, nós vamos fazer aí algumas coisas aqui para o lado de fora do projeto, inserindo alguma grama, inserindo alguns objetos, tá? E a gente vai falar sobre estilos aí que a gente tem no nosso projeto, tá? E possivelmente também a gente já faz alguma coisa no banheiro, já faz algumas coisas na cozinha também, na lavanderia, inserindo aí alguns componentes bem legais no nosso projeto. Combinado? Pessoal, muito obrigado. Então, aquele grande abraço e aguardo você aí, hein? Minha amiga, meu amigo, firme e forte na aula de número 17. Tchau, tchau, pessoal.